Bom dia, quinto ano. Estamos findando hoje mais uma parte das nossas aulas de história. Isso aí, hoje é o fechamento desse período da República Populista que nós estudamos nas últimas aulas. Foi um período que começou lá em 1946, vindo a terminar em 1964. E durante esse período, nós estudamos os vários governos que passaram por esse período. E hoje o nosso assunto é a transformação que surgiram, que passaram, as cidades passaram ao longo desse período. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, foram cidades que foram se tornando cada vez mais populosas. Isso por quê? Devido à grande industrialização. Lá no governo de Juscelino Kubitschek, por exemplo, a gente pôde perceber, lembra da promessa de campanha dele? 50 anos de progresso em 5 anos de governo? Pois bem, lá nós tivemos assim, a grande ascensão da indústria automobilística. Um outro assunto que também provocou grandes mudanças foram a população ter acesso aos bens de consumo. Como já eram gerados mais trabalho, a população tinha um maior poder de consumir. Um dos produtos, digamos assim, mais cobiçados, que as pessoas mais queriam comprar naquela época, foi a televisão. A televisão que hoje faz parte do nosso dia a dia, mas quem diria que há algumas décadas atrás ela poderia ser assim um artigo de luxo. A televisão ela surgiu no finalzinho lá do governo de Dutra, em 1950. Então, quando ela surge, só aqueles que tinham assim um forte poder aquisitivo, ou seja, só os ricos é que poderiam ter. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nesse período apenas 200 televisores em toda a cidade. É um número que a gente pensa assim, chega a ser absurdo, né? Hoje em dia é comum, às vezes quase que em uma casa ter 2, 3, 4 ou mais aparelhos. E a televisão? Vocês já pararam para pensar nas mudanças que ocorreram nesse aparelho, que hoje é comum, mas que não foi sempre assim, ao longo do tempo? Pois é. Pela idade de vocês até vão se assustar se nunca ouviram falar. Mas vocês podem usar como fonte de pesquisa a internet. Uma outra fonte de pesquisa excelente para isso, a sua família. Perguntem aos seus avós, até os seus pais mesmo, a respeito dos aparelhos de antigamente. Hoje, vocês têm tela fininha, mas já tivemos os televisores de tubo, super pesados. Na verdade, eles ainda existem. Mas uns que são assim verdadeiras raridades. Quem tem é somente para ter guardado de lembrança. Os primeiros televisores. Consegue imaginar uma televisão sem controle remoto? Pois é. A televisão lá do início, ela era assim. Tinha botões para ligar, para desligar, um botão para aumentar volume, para baixar volume e o trocar de canal também. Eu vou até deixar essa imagem para vocês observarem. O trocar de canal você tinha que ficar girando um botãozinho para que ele fosse trocando. Agora imagina, você tá num dia frio como hoje, você tá lá enroladinho na coberta e ter que levantar para trocar o canal da televisão, ou mesmo para aumentar e abaixar o volume? Pois é. Mas acredite, naquela época também não era assistir televisão tomando café da manhã, almoçando, jantando, não. Tinha-se hora para assistir televisão. A família se reunia em torno do aparelho para poder assistir, principalmente novelas e os telejornais.
E os programas? Será que eles eram como os de hoje? Eram programas ao vivo. Tudo bem que hoje nós ainda temos, né, programas de auditório. Agora, devido à situação atual da pandemia, esses programas foram até suspensos. Porém, aí você olha como a tecnologia, ela não faz toda a diferença, né? Um programa de auditório, ele precisa de ter público. As pessoas precisam estar lá enquanto o programa está sendo gravado ou apresentado ao vivo. Esse final de semana, nós tivemos numa determinada emissora um programa de auditório com pessoas ao vivo, só que elas não estavam presentes. Foi feito um telão onde as pessoas participavam no momento ali exato da programação. Aí vocês olham o quanto a tecnologia não tem feito diferença, às vezes para o bem e às vezes para o mal, né? Porém, é algo que seria assim, impossível de se pensar algumas décadas atrás. Mas voltando ao assunto da televisão antiga. Se você ficou curioso, busque por imagens de televisões antigas. Vocês irão perceber, inclusive, que nós tivemos a estrutura da televisão montada em semelhantes caixotes de madeira. Hoje, o que vocês têm de tela fininha, já imaginou? Caixotes de madeira. E quando ele ia ficando velhinho, aquela madeira ela ia assim se deteriorando. Aí você imagina a situação, né? Mesmo assim, era feliz quem podia ter um televisor em casa. Mas não foram só essas mudanças que ocorreram. Entre esse período dessas décadas de 50 e de 60, a gente vai observar também a mudança na moda. As roupas, né, daquela época eram diferentes das roupas de hoje. Isso tudo é para deixar você assim bem curioso, para que você faça uma pesquisa somente de observação de imagem, por enquanto. A futura pesquisa ainda vai vir ainda sobre esse assunto. Então, hoje, nós fechamos esse assunto da República Populista. Não deixe de revisar a matéria. Nós tivemos assim, fatos importantíssimos, né, nesse período. Se a gente for fazer assim, uma volta, né, nós temos, por exemplo, a construção da rodovia Presidente Dutra, muito utilizada hoje ainda. Nós tivemos o suicídio de Vargas em 1954. Tivemos a construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek. Então, são fatores que foram contribuindo para a nossa história. Os fatos históricos, eles acontecem todos os dias. Esse período que nós estamos vivendo agora da pandemia, por exemplo, ele vai ser relatado nos próximos livros de história, assim como outras pandemias também foram. Então, não deixe de revisar. É importantíssimo a gente conhecer, né, os fatos históricos, saber a ordem cronológica. Voltem e se questionem quem foi o primeiro presidente, quem foi o último, quem fez determinada construção, quem fez, participou de determinados movimentos ao longo desse período. E nós começaremos na próxima semana a falarmos de um outro período muito marcante da história do Brasil. Isso aí, a ditadura militar. Foi um período que também trouxe fatos marcantes para a nossa história. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Não deixem de pesquisar as imagens sobre as televisões antigas. Façam atividade. Hoje, a atividade de vocês é apenas uma. Lá na página 77, pelo menos a de história. Ela diz assim: quais elementos da cena retratados ao lado são exemplos do crescimento urbano? Lembra que eu falei lá no início que as cidades foram ficando mais populosas? Então, você pode observar aí nessa imagem que nós temos prédios altos, foi também um dos fatores que marcaram esse crescimento urbano. Muitas pessoas na rua, carros passando. Então, isso aí são dicas que eu estou dando para a sua resposta, apenas dessa atividade. Não deixem de fazê-las, revisem todo o conteúdo e nos vemos na nossa próxima dica online. E para finalizar,
eu vou deixar a imagem a seguir como atividade online. Você vai me enviar como resposta quais são os presidentes desse período da República Populista que aparecem nessa imagem. Tenham todos um bom dia e nos vemos na nossa próxima dica online.